Vamos falar sobre o caso Master. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro. Temos já a rejeição por parte da Polícia Federal, Pedro, e aguardamos então agora o que a PGR vai falar sobre o assunto, porque só a partir de um sinal verde que venha da Procuradoria-Geral da República é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vai decidir o futuro do ex-banqueiro, se vai ou não homologar esse acordo de delação. São as etapas que a gente está acompanhando e nessa semana teremos provavelmente aí uma atualização, né, Pedro? Bom dia para você mais uma vez. Oi, Carol, ótimo dia para você, ótimo começo de semana para quem está com a gente. Sim, estamos aguardando atualizações a qualquer momento. A gente lembra que na semana passada, na quarta-feira da semana passada, os delegados da Polícia Federal que vinham negociando com a defesa de Vorcaro uma segunda tentativa de colaboração premiada, anunciaram para a defesa que a Polícia Federal estava mais uma vez rejeitando a proposta de delação premiada. A notícia só veio à tona no final da semana, mas a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, ainda não se retirou das negociações. Assim como aconteceu com a primeira tentativa de delação, que foi rejeitada no dia 20 de maio, a PGR ainda vê indícios suficientes para manter esse acordo e acredita que as informações adicionais que Vorcaro apresentou nessa segunda versão poderiam sim justificar um acordo de delação, mas a gente precisa entender, esperar para saber se os procuradores federais continuam tendo esse entendimento e se vão bancar por conta própria uma tentativa de acordo. Se assim o desejarem, vão remeter uma espécie de rascunho, né, para o ministro André Mendonça para que ele possa fazer a homologação da delação. Mas quando rejeitou essa segunda tentativa, a Polícia Federal já informou isso ao ministro André Mendonça e já indicou a ele, já pediu a ele que Daniel Vorcaro seja retirado da Superintendência Regional da PF aqui em Brasília. A Polícia Federal não quer Vorcaro mais na superintendência, até por toda a dificuldade logística que a presença dele por lá provoca no dia a dia, né, da corporação. A gente lembra que Vorcaro foi preso pela segunda vez no começo de março. Logo, ainda no começo do mês, ele também foi transferido aqui para Brasília, inicialmente para um presídio de segurança máxima federal, e começou as tratativas para tentar fechar um acordo de delação premiada. Quando ele assinou o termo de confidencialidade, que é uma das etapas previstas na lei da colaboração, o ministro André Mendonça, permitiu que ele fosse transferido para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele ficou inicialmente naquela sala de Estado-Maior, que é destinada a autoridades, onde também tinha ficado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que aí no meio das tratativas, né, como a PF vinha reclamando, vendo que Vorcaro estava escondendo fatos e protegendo pessoas, a própria Polícia Federal o transferiu para uma cela comum dentro da própria superintendência e depois, então, com o avanço das tratativas, ele voltou mais uma vez para a sala de Estado-Maior, onde está no momento. Desde março, então, ele vinha negociando, tanto com a PGR quanto com a PF, uma tentativa de colaboração premiada. A gente lembra que na primeira tentativa, os investigadores ficaram insatisfeitos porque Vorcaro omitiu até mesmo informações que a investigação já tinha apurado com base em todo o material apreendido nas várias fases da Compliance Zero, inclusive com a perícia de um dos aparelhos de Vorcaro. E por isso, então, tanto a PF naquela época quanto a PGR vinham com insatisfação a proposta apresentada. Mas a Polícia Federal, então, rejeitou a proposta inicial no dia 20 de maio, a PGR ainda se manteve nas negociações. Foi quando, então, Vorcaro, Carol, mudou integrantes da sua defesa, né? O advogado principal que comandava as negociações foi substituído e uma nova proposta foi apresentada, dessa vez mais ampla, mais aprofundada e trazendo mais detalhes, mais relatos de como ele usou a influência política e o pagamento de propina para convencer agentes públicos a investirem recursos, sobretudo de fundos de previdência de servidores, nos fundos podres, nos títulos podres do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por fraude no sistema financeiro e aguarda, então, Carol, o desenrolar dessa questão envolvendo a delação premiada. Qualquer que seja o resultado, se a delação for aceita ou não,
os advogados pretendem pedir ao ministro André Mendonça um relaxamento de regime para essa fase inicial, já que ele está preso preventivamente. Os advogados devem pedir ou prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, ou a manutenção dele na superintendência ou em outra unidade que não um presídio comum. É isso que a gente precisa aguardar, Carol. Para qualquer momento, então, a gente aguarda esse posicionamento da PGR com relação a essa segunda tentativa da defesa de Vorcaro de fechar um acordo de colaboração. Carol. Combinado, então. Pedro Moreira está lá em Brasília, nesse belíssimo amanhecer por lá, para trazer informações aqui para a gente. Expectativa, então, para uma definição com relação a esse acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.